Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in eternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilão Moura, da Ordem de São Bento, Calvária Editorial, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, centavos serão muito bem-vindos. Seja via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível auxiliar o canal, como fez a Pamela, comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. A Pamela nos deu este livro de presente. Contribua você também, de alguma forma. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores e possibilidades, a começar por R$ 1,99 ao mês e até valores mais substanciais. Aí vai da escolha de cada um, daquilo que convém. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E obrigada pela presença. Peço para que, por favor, orem por mim a Deus, peçam por mim e por todos nós. Continuamos na primeira parte sobre a fé, no segundo tratado, sobre a encarnação do Filho de Deus, capítulo 1, da fé na humanidade de Cristo, 47º parágrafo, a passividade da alma de Cristo. 1. Porque a alma é a forma do corpo, é consequente que quando o corpo sofra também de certo modo a alma. Por isso, no estado em que Cristo tinha o corpo passível, também o era a sua alma. 2. Deve-se, porém, considerar que a dupla paixão da alma, uma que vem da parte do corpo, outra que lhe vem da parte do objeto. Pode isso ser observado em qualquer das potências, pois a alma relaciona-se com o corpo como se cada parte da alma se relacionasse com cada parte do corpo. Sendo assim, a potência visual sofre a atuação da parte do objeto, como quando a vista fica deslumbrada por um grande clarão. Sofre a atuação da parte do corpo, de um órgão corpóreo, como quando a visão fica diminuída devido a uma lesão na pupila dos olhos. 3. Portanto, se a paixão da alma de Cristo for considerada como vinda da parte do corpo, então a alma sofre, quando sofre o corpo. A alma, com efeito, é a forma do corpo, segundo a sua essência, e todas as potências têm a sua raiz na essência da alma. Por esse motivo, quando o corpo sofre, sofre também, de certo modo, todas as potências da alma. 4. Considerando-se, porém, a paixão da alma enquanto vinda da parte do objeto, não sofreriam todas as potências da alma se a paixão é propriamente vista como danosa, porque da parte do objeto próprio de cada potência, nada pode vir de danoso. 5. Já foi dito acima que a alma de Cristo gozava da perfeita fruição de Deus. Por conseguinte, a razão superior da alma de Cristo, que se entregava à contemplação e à atenção das coisas eternas, nada podia ter de contrário ou de repugnante que lhe causasse alguma paixão danosa. As potências sensitivas, cujos objetos são coisas corpóreas, podiam sofrer algum dano vindo da paixão corpórea, razão porque em Cristo houve dor sensível quando seu corpo sofreu, e porque uma lisão corpórea é sentida como danosa pelos sentidos externos, também a imaginação interior apreende-a como nociva, dando causa à tristeza interior, mesmo quando a dor não é sentida no corpo. Essa paixão de tristeza é o que dizemos ter havido na alma de Cristo. Não somente a imaginação, mas também a razão inferior apreende as coisas nocivas ao corpo. Por isso, podia ter também havido em Cristo paixão de tristeza vindo de apreensão da razão inferior, razão que se refere às coisas temporais, enquanto esta apreendia a morte como nociva ou outra lesão corpórea, contrárias que são ao apetite natural. 6. Acontece além disso que, por causa do amor, que faz dois seres humanos um só, alguém se entristeça, tristeza provocada não somente por aquilo que a imaginação ou a razão inferior apreendem como assim nocivo, mas também por aquilo que apreendem como danoso ao que ama.
Conclui-se daí que também Cristo teve tristeza provocada por tal motivo, enquanto, com efeito, conhecia que aqueles aos quais amava com caridade estavam em perigo iminente de um ato culposo ou punível. 7. Embora o amor do próximo pertença, de certo modo, à razão superior, enquanto se ama o próximo por causa de Deus, contudo, a razão inferior em Cristo não podia entristecer-se pelos defeitos do próximo, como só ia acontecer conosco, porque a razão superior de Cristo gozava da plena visão de Deus. Ela aprendia tudo o que pertencesse aos defeitos alheios, conforme estava contido na sabedoria divina, segundo a qual está convenientemente ordenado, porque é permitido a alguém pecar, e porque o pecador deva ser punido. Por essa razão, nem a alma de Cristo, nem a dos beatificados que veem a Deus podem entristecer-se pelos defeitos do próximo. Acontece o contrário com os viadores, que não chega a conhecer as razões da sabedoria divina. Estes, efetivamente, também se entristecem, segundo a razão superior, pelos defeitos dos outros, enquanto consideram que pertence à honra de Deus e à exaltação da fé que, dos que se condenam, alguns podiam salvar-se. Cristo, pelas mesmas coisas, se entristecia segundo os sentidos, a imaginação e a razão inferior. Regozijava-se segundo a razão superior, enquanto esta referia a tais coisas a orientação da sabedoria divina. 8. Como também relacionar uma coisa com outra é a operação própria da razão, costuma-se dizer que a razão de Cristo repelia a morte, se a considerava como ordenada pela natureza, porque de fato a morte é naturalmente odiosa, embora Cristo quisesse sofrê-la, ao considerá-la como justificada pela razão. 9. Como existia a tristeza na alma de Cristo, existiam também as outras paixões decorrentes da tristeza, como o temor, a ira, etc. O temor é causado em nós por aquilo que presentemente nos entristece, enquanto prevemos os males futuros. Enquanto nos entristecemos pela ofensa de alguém, a nós ficamos irados. 10. Essas paixões, porém, manifestaram-se em Cristo de modo diferente que em nós. Em nós, quase sempre, elas precedem o juízo da razão e, algumas vezes, ultrapassam a moderação exigida pela razão. Em Cristo, porém, elas jamais precederiam o uso da razão, nem jamais excederiam a medida fixada pela razão. Nele, o apetite inferior, que é sujeito às paixões, era movido somente dentro da medida em que a razão estabelecia para que se movesse. Podia, portanto, acontecer que a alma de Cristo, segundo a parte inferior, recusasse algo desejado pela parte superior, embora nele não houvesse a contrariedade dos apetites, nem a revolta da carne contra o espírito. Acontece isso em nós, porque o apetite inferior excede o juízo e a medida da razão. Em Cristo, o apetite inferior era movido pelo juízo da razão, enquanto esse juízo permitia que cada uma das forças inferiores se movimentasse de acordo com o movimento que lhe era próprio e conveniente. 11. Após essas considerações, fica evidenciado que a razão superior de Cristo, toda ela, fruía o seu objeto e nele alegrava-se. Eis porque, da parte do objeto, nada lhe podia afetar que fosse causa de tristeza. Mas também, como dito acima, por outro lado, toda ela podia sofrer por parte do sujeito. Aquele fruir também não diminuía a paixão, nem tampouco a paixão o impedia, porque a redundância de uma potência na outra. Mas a cada potência era-lhe permitido agir conforme a própria natureza, como já foi dito acima. 48º parágrafo. A oração de Cristo. 1. Porque a oração é manifestação do desejo, a diversidade de desejos dá-nos a conhecer a razão da oração que Cristo fez, quando lhe estava iminente a paixão. Lê-se no Evangelho de São Mateus: Meu Pai, se é possível, que se afaste este cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pronunciando as palavras que este afaste-se de mim, Cristo designa o movimento do apetite natural e inferior, pelo qual todos fogem da morte e desejam a vida. Mas ao pronunciar as palavras, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres,
exprime o movimento da razão superior, que considera todas as coisas enquanto estão subordinadas à determinação da sabedoria divina. 2. A esse pensamento pertencem também as palavras: se este cálice não pode ser afastado, demonstrando que somente se realiza o que procede da ordenação da vontade divina. Embora o cálice da paixão não fosse afastado sem que o Cristo tivesse bebido, contudo, não se deve dizer que a sua oração não tenha sido atendida. Lê-se, para confirmá-lo, na carta aos Hebreus: em tudo foi atendido pela sua piedade. 3. Sendo a oração, como acima dissemos, a manifestação de algum desejo, na oração simplesmente pedimos aquilo que simplesmente queremos. Por isso, também o simples desejo dos justos tem força de oração junto a Deus, conforme se lê: o Senhor ouviu o desejo dos pobres. Com efeito, simplesmente queremos aquilo que desejamos conforme a razão superior, pois só a esta cabe determinar a ação. Assim sendo, Cristo pediu simplesmente que se fizesse a vontade do Pai, porque o quis simplesmente. Mas não pediu que o cálice lhe fosse afastado, porque não quis isso simplesmente, mas o quis segundo a razão inferior, no sentido explicado acima. 49º parágrafo. A sepultura de Cristo. 1. Por causa do pecado, outros defeitos vêm ao homem, além do defeito da morte, uns relacionados com o corpo, outros com a alma. Com relação ao corpo, enquanto o corpo volta para a terra da qual foi tirado, tal defeito relativo ao corpo pode ser em nós considerado sob 2 aspectos: conforme a colocação e conforme a dissolução. Conforme a colocação, com efeito, enquanto o corpo dos mortos é sepultado dentro da terra. Conforme a dissolução, enquanto ele desagrega-se em seus elementos, que antes o constituíam uno. 2. O primeiro desses defeitos, Cristo quis assumi-lo, a saber, que o seu corpo fosse posto na terra. Mas o outro, o da dissolução do seu corpo na terra, Cristo não assumiu, conforme se lê nos Salmos: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. A razão disso é que o corpo de Cristo recebeu da natureza humana a sua matéria, mas a sua formação não foi realizada por virtude humana, mas pela virtude do Espírito Santo. Assim sendo, quis ser colocado debaixo da terra, onde, conforme o costume, os cadáveres são depositados devido à natureza da matéria do seu corpo, pois é devido aos corpos o lugar conforme a natureza do elemento que nele predomina. Mas Cristo não quis sofrer a dissolução do seu corpo formado pelo Espírito Santo, porque, quanto a isso, diferenciava-se dos outros homens. 50º parágrafo. A descida de Cristo aos infernos. 1. Com relação à alma, devido ao pecado após a morte, acontece que as almas descem ao inferno, não enquanto este é somente um lugar, mas também enquanto é lugar de punição. Assim como o corpo de Cristo esteve colocado debaixo da terra quanto à localização, não porém quanto ao defeito da dissolução comum a todos os homens, assim também a sua alma desceu aos infernos enquanto lugar, não para aí sofrer punição, mas muito mais para livrar da pena os outros que, devido ao pecado do primeiro pai, aí estavam retidos, pelo qual ele já satisfizera plenamente, sofrendo a morte. Por isso, nada lhe restava de sofrimento após a morte. Desceu, contudo, aos infernos, sem nenhuma sujeição à pena, para se manifestar como libertador dos vivos e dos mortos. 2. Donde também dizer-se que Cristo foi o único livre entre os mortos, porque a sua alma não esteve sujeita à pena no inferno, nem no sepulcro o seu corpo à corrupção. Embora Cristo, ao descer aos infernos, tivesse livrado os que estavam aí detidos devido ao pecado do primeiro pai, deixou, contudo, ali os que para lá foram levados pelos próprios pecados. Diz-se então que ele mordeu o inferno, não que o absorveu, porque libertou apenas uma parte dos detidos e lá deixou os restantes. 3. A esses defeitos de Cristo, o símbolo da fé católica se refere quando afirma: sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu aos infernos. 51º parágrafo. A ressurreição de Cristo e o tempo da ressurreição.
Porque o gênero humano foi, por Cristo, livrado dos males os quais derivam do pecado do primeiro pai, foi conveniente que, assim como ele aceitou os males para deles nos livrar, também o foi que as primícias da reparação humana que ele realizou nele aparecessem, para que Cristo, de ambos os modos, nos fosse apresentado como sinal de salvação. Sinal da salvação, enquanto pela sua paixão consideramos em que incorremos pelo pecado e o que ele por nós sofreu para nos libertar deste pecado. E enquanto pela sua exaltação consideramos o que nos é apresentado por ele como objeto da nossa esperança. 2. Vencida a morte originada do pecado do primeiro pai, Cristo foi o primeiro a ressurgir para a vida imortal, para que, como a vida mortal apareceu por primeiro devido ao pecado de Adão, assim também a vida imortal aparecesse por primeiro em Cristo, devido à satisfação dada por ele pelo pecado. 3. É certo que outros antes de Cristo retornaram à vida, ressuscitados que foram por ele ou por algum profeta. Mas estes deviam de novo morrer. Cristo, entretanto, tendo ressurgido dos mortos, não morre mais. Assim, porque foi o primeiro a livrar-se da necessidade da morte, ele é denominado o Príncipe dos Mortos e Primícia dos que dormem. Isto é, foi o primeiro que despertou do sono da morte, libertando-se do seu jugo. 4. A ressurreição de Cristo não devia ser muito retardada, nem efetuar-se logo após a morte. Se voltasse à vida imediatamente após a morte, a veracidade desta não seria comprovada. Se a ressurreição fosse retardada por muito tempo, não apareceria em Cristo o sinal da vitória sobre a morte. Nem aos homens seria dada a esperança de que por ele seriam libertados da morte, donde ter adiado a ressurreição para o terceiro dia, porque lhe pareceu ter sido este o tempo suficiente para a comprovação da veracidade da morte, tempo que também não era muito longo para apagar a esperança da libertação. Esta, com efeito, se fora ainda mais protelada, então a esperança poderia tornar-se motivo de dúvidas, até porque alguns, já no terceiro dia, diziam sem esperança: nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. 5. Todavia, Cristo não permaneceu morto 3 dias inteiros. É dito que ele tenha ficado 3 dias e 3 noites no coração da terra, como maneira de falar, tomando-se a parte pelo todo. Como o dia natural seja constituído de dia e noite, qualquer parte do dia ou da noite durante a qual Cristo esteve morto é tomado como sendo o dia inteiro. Conforme a Sagrada Escritura, na sua linguagem, a noite é sepultada juntamente com o dia seguinte, porque os hebreus seguem o tempo do curso lunar, que começa a aparecer pela tarde. Ora, Cristo esteve no sepulcro durante a última parte da sexta-feira, a qual, se for computada com a noite precedente, formaria quase um dia natural. Esteve ainda no sepulcro durante a noite que seguiu a sexta-feira e durante todo o dia de sábado, perfazendo-se assim 2 dias. Permaneceu também na noite seguinte que precedeu ao domingo, no qual ressuscitou, ou à meia-noite, conforme São Gregório, ou ao amanhecer, segundo outros, donde, computando-se toda ou uma só parte da noite, com o domingo que se lhe seguiu, teremos o terceiro dia natural. 6. Não está também fora do mistério que Cristo tenha desejado ressuscitar ao terceiro dia. Primeiro, para manifestar por esse número que ressuscitou pela virtude da Trindade, e daí dizer-se por vezes que o Pai o ressuscitou, por vezes que ele ressuscitou por virtude própria. Não há, com efeito, contradição nessas 2 expressões, porque só há uma única e mesma virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, para também demonstrar que a reparação da vida não foi feita no primeiro dia dos séculos, isto é, sob a lei natural, nem no segundo dia, isto é, sob a lei mosaica, mas no terceiro dia, que é no tempo da graça. Apresenta-se finalmente uma outra razão para explicar por que Cristo permaneceu no sepulcro um dia inteiro e 2 noites inteiras. Porque ele, por meio de uma só coisa velha que assumiu, a saber, a pena do velho homem, destruiu 2 coisas velhas nossas, a culpa e a pena, significadas pelas 2 noites. 52º parágrafo. A qualidade do Cristo ressuscitado. 1.
Cristo não apenas recuperou para o gênero humano o que Adão havia perdido, mas também aquilo que Adão, merecendo, poderia ter alcançado. Além disso, foi muito maior a eficácia de Cristo para merecer que a do homem antes do pecado. Adão, efetivamente, por ter pecado, foi levado a morrer necessariamente, tendo perdido a faculdade de não morrer se não pecasse. Cristo, porém, não só afastou a necessidade da morte, mas também adquiriu a necessidade de não morrer. Por essa razão, o corpo de Cristo tornou-se impassível e imortal depois da ressurreição. Não como o primeiro, que podia não morrer, mas absolutamente não podendo morrer, o que esperamos que também aconteça conosco no futuro. 2. E porque a alma de Cristo antes da paixão era passível conforme as paixões do corpo, conclui-se que, tendo o corpo tornado-se impassível, também a alma tenha se tornado impassível. 3. E porque já se tinha completado o mistério da redenção humana, devido à qual o gozo da glória estava providencialmente contido na parte superior da alma, para que não se estendesse às partes inferiores e ao próprio corpo, mas permitisse a cada parte ser ativa ou passiva concordemente com as respectivas exigências, seguiu-se a isso que o corpo fosse totalmente glorificado, bem como as forças inferiores, pela redundância da glória na parte superior da alma. Por isso, antes da paixão, Cristo foi compreensor, devido à fruição existente na alma, e viador, devido à passibilidade do corpo. Depois da ressurreição, porém, não mais foi viador, mas somente compreensor. 53º parágrafo. Como se demonstra a ressurreição de Cristo por meio de razões de conveniência? 1. Porque Cristo antecipou a sua ressurreição para que ela fosse para nós também motivo de esperança da nossa, como foi dito acima, convinha para nos convencer dessa esperança, tanto a ressurreição quanto a natureza daquele que ressurgiu serem manifestadas por indícios adequados. 2. Todavia, Cristo não manifestou indiferentemente a todos a sua ressurreição, não, como fez com a sua humanidade e com a sua paixão, mas apenas a testemunhas escolhidas por Deus, aos discípulos que elegera para cuidarem da salvação do gênero humano. Com efeito, o estado de ressurreição, como foi dito, pertence à glória dos que veem a Deus, visão que não é devida a todos, mas somente aos que dela se fizeram dignos. 3. Cristo manifestou-lhes a veracidade da ressurreição e a glória do corpo ressurgido. Manifestou-lhes a veracidade da ressurreição, mostrando-lhes que ele mesmo, o qual estivera morto, ressurgiu, e isso quanto à natureza e quanto ao suposto. Quanto à natureza, porque demonstrou possuir verdadeiro corpo humano, ao apresentá-lo aos discípulos para que o apalpassem e vissem, conforme se lê. Palpai e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Demonstrou-o também ao exercer atos da natureza humana, ao comer e beber com os discípulos, e com eles muitas vezes falando e andando, atividades próprias do homem que vive, embora a alimentação não lhe sendo necessária. Com efeito, os corpos incorruptíveis dos ressurgidos não mais necessitam de alimento, pois não há neles desperdício algum que deva ser restaurado pelos alimentos, donde não ter sido para Cristo aquela alimentação nutrição para o corpo, mas aqueles alimentos dissolveram-se na matéria que havia. Não obstante, o fato de ter comido e bebido demonstrou que ele era verdadeiro homem. 4. Quando ao suposto, Cristo mostrou-se como sendo aquele mesmo. Quanto ao suposto, Cristo mostrou-se como sendo aquele mesmo que estivera morto, porque apresentou-lhes os sinais da sua morte no próprio corpo, quais sejam as feridas e as cicatrizes. Assim é que disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, dá-me as tuas para que toquem no meu lado. Disse também aos discípulos: vede minhas mãos e meus pés, pois sou eu mesmo. Cristo quis conservar em seu corpo as cicatrizes das chagas para que por meio delas fosse comprovada a veracidade da ressurreição. Sem dúvida é devida toda integridade ao corpo que ressurge incorruptível,
Mas também se pode dizer que alguns sinais das feridas recebidas no martírio aparecem com certa beleza para testemunhar a virtude dos mártires. Mostrou-se também Cristo ter o mesmo suposto pelo modo de falar, e por outras ações pelas quais os homens fazem-se reconhecidos, donde o terem os discípulos reconhecido na fração do pão, e ele mesmo ter-se abertamente apresentado, quando com eles costumava conversar na Galileia. 5. Mostrou-lhes a glória do corpo ressurgido quando aproximou-se dos discípulos atravessando as portas fechadas, e quando desapareceu aos olhos deles. Pertence a glória da pessoa ressurgida a aparecer ou desaparecer, em forma gloriosa, quando quiser. 6. Como, porém, a fé na ressurreição traria dificuldade, devido a isso, Cristo demonstrou a veracidade da mesma e a glória por muitos sinais. Contudo, se tivesse apresentado totalmente a extraordinária condição dos corpos glorificados, haveria prejuízo para a fé na ressurreição, porque a imensidade da glória poderia excluir o pensamento de que se tratasse de uma natureza humana. 7. A sua ressurreição Cristo manifestou, não só por sinais visíveis, mas também por provas inteligíveis, enquanto abriu a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras, e desse modo confirmou o que os profetas predisseram sobre a sua ressurreição. 54º parágrafo. A dupla vida reparada por Cristo no homem. 1. Como Cristo, pela sua, destruiu a nossa morte, assim também pela sua ressurreição reparou a nossa vida. Há no homem duas vidas e duas mortes. A primeira morte é a do corpo, que se efetua na separação da alma. A segunda morte é a da alma, e consiste na separação de Deus. Em Cristo, essa segunda morte não houve, mas a primeira morte, por ele suportada, a do corpo, destruiu tanto a morte do corpo quanto a da alma. 2. Em oposição a essas duas mortes, há no homem duas vidas. A primeira corpórea, decorrente da atuação da alma, também chamada de vida natural. A segunda, infundida por Deus, também chamada de vida da justiça ou da graça, realiza-se pela fé, por meio da qual Deus habita na alma, conforme se lê: o meu justo vive da fé. 3. Assim sendo, há também duas ressurreições. A primeira corpórea, pela qual a alma volta a unir-se ao corpo. A segunda espiritual, pela qual a alma volta a unir-se a Deus. Esta segunda ressurreição não houve em Cristo, porque a sua alma jamais se separou de Deus pelo pecado. 4. Efetivamente, pela sua ressurreição corpórea, Cristo foi causa para nós tanto da ressurreição corpórea quanto da espiritual. Deve-se considerar, contudo, que, conforme diz Santo Agostinho no seu comentário ao Evangelho de São João, o Verbo de Deus ressuscita as almas, mas o Verbo feito carne ressuscita os corpos. Ora, é sabido que só Deus pode vivificar as almas. Como, porém, a carne do Cristo foi instrumento da divindade e como instrumento age em virtude da causa principal, tanto a nossa ressurreição corpórea quanto a espiritual é referida à ressurreição corpórea de Cristo como a causa. Todas as ações realizadas pelo corpo de Cristo foram-nos salutares, porque o seu corpo estava unido à divindade. Essa é a razão por que o apóstolo escreveu ter sido a ressurreição de Cristo a causa da nossa ressurreição espiritual. Foi entregue devido aos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Escreveu também que Cristo foi a causa da nossa ressurreição corpórea. Se é ensinado que Cristo ressuscitou, como alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição dos mortos? 5. De um modo muito belo, o apóstolo atribui a remissão dos pecados à morte de Cristo e a nossa justificação à sua ressurreição, para designar a conformidade e a semelhança do efeito com a causa. Pois como o pecado é destruído ao ser perdoado, assim também Cristo destruiu a vida passível, na qual havia semelhança de pecado. Como além disso, aquele que é justificado adquire nova vida, assim também Cristo ressurgido adquiriu para nós uma nova glória. 6. A morte de Cristo é, pois, causa da remissão dos nossos pecados, agindo como causa instrumental, exemplar, sacramental e meritória.
A ressurreição de Cristo foi causa da nossa ressurreição, operando somente como causa instrumental, exemplar e sacramental, não, porém, como causa meritória. Não como causa meritória, porque Cristo já não era aviador, para que pudesse merecer para si, e porque a glória da ressurreição foi prêmio da paixão, conforme se lê em São Paulo. 7. Fica assim esclarecido por que Cristo possa ser chamado de primogênito dos que ressuscitaram dos mortos, não apenas conforme a ordem de tempo, já que foi o primeiro que ressurgiu, conforme vimos acima, mas também conforme a ordem de causalidade, porque a sua ressurreição é a causa da ressurreição dos outros, e conforme a ordem de dignidade, porque ressuscitou mais glorioso que todos os demais. Tal fé na ressurreição de Cristo está contida no símbolo da fé quando declara: ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. 55º parágrafo. Os dois prêmios da humilhação de Cristo, a ressurreição e a ascensão. 1. Porque, segundo o apóstolo, a exaltação de Cristo foi o prêmio da sua humilhação, deveria à sua dupla humilhação corresponder dupla exaltação. Humilhara-se Cristo primeiramente com relação ao sofrimento da morte na carne passível que assumira, depois com relação ao lugar, posto que foi o corpo no sepulcro, e a alma tendo descido aos infernos. 2. A primeira humilhação corresponde à exaltação da ressurreição, segundo a qual voltou, imortal, da morte para a vida. A segunda humilhação corresponde à exaltação da ascensão, conforme se lê: aquele que desceu foi ele mesmo que subiu acima de todos os céus. Assim como é dito do Filho de Deus que nasceu, sofreu, que foi sepultado e que ressuscitou, não segundo a natureza divina, mas segundo a natureza humana, também é dito que o Filho de Deus subiu ao céu, não segundo a natureza divina, mas segundo a humana. Com efeito, segundo a natureza divina, nunca havia descido do céu, existindo como existe em toda parte. Lê-se a esse respeito: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O sentido deste texto é que, descendo do céu, assumiu a natureza humana, mas sempre permanecendo no céu. 3. Deduz-se também daí que somente Cristo subiu aos céus por virtude própria. O lugar celeste era devido àquele que descera do céu por motivo de origem. Os outros, porém, por si mesmos, lá não podem subir, mas pela virtude de Cristo, do qual foram feitos membros. 4. Como subir ao céu convém ao Filho de Deus, segundo a natureza humana, a ele é acrescentada uma outra qualidade que lhe convém, segundo a natureza divina: sentar-se à direita do Pai. Não se deve, porém, cogitar aqui de direita do corpo, ou de assento material, não. Como, porém, a direita é a parte mais importante do animal, tal expressão quer aqui significar que o filho senta-se junto ao Pai, não inferiorizado ao Pai, conforme a natureza divina, mas permanecendo absolutamente igual a ele. Essa expressão, sentar-se à direita do Pai, pode também ser atribuída ao Filho de Deus segundo a natureza humana, no seguinte sentido: segundo a natureza divina, o Filho está no próprio Pai, por unidade de essência, tendo por isso o mesmo trono, isto é, o mesmo poder. Mas como é costume que alguns sentem-se junto dos reis, aos quais estes comunicam parte do poder régio, aquele a quem o rei coloca à sua direita é considerado mais importante no reino. É, pois, com razão que também, segundo a natureza humana, o Filho de Deus é dito sentar-se à direita do Pai, como se estivesse exaltado acima de toda criatura na dignidade do reino celeste. Por isso, é próprio do Cristo sentar-se à direita, tomando-se essa expressão nos dois sentidos nos quais a consideramos. Lê-se, pois, na Escritura: a qual dos anjos foi alguma vez dito: senta-te à minha direita? A ascensão de Cristo nós confessamos no símbolo, dizendo: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. 56º parágrafo. Cristo será juiz segundo a natureza humana. 1. Do que foi dito:
claramente se conclui que pela paixão e morte de Cristo, pela glória da ressurreição e ascensão, fomos libertados do pecado e da morte, e realmente recebemos a justiça e a esperança da glória da imortalidade. Tudo de que acima falamos, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão, realizou-se em Cristo conforme a natureza humana. Por conseguinte, deve ser dito que, devido àquilo que Cristo sofreu e operou conforme a natureza humana, libertando-nos dos males corporais e espirituais, nós fomos conduzidos para os bens eternos e espirituais, pois é consequente que quem adquiriu os bens para os outros deva também distribuí-los a estes. 2. A distribuição dos bens para muitos exige um juízo, para que cada um os receba proporcionalmente. É, portanto, conveniente que Cristo, na sua natureza humana, na mesma em que consumou os mistérios da salvação dos homens, seja por Deus constituído juiz sobre os homens que salvou. Lê-se por isso, no Evangelho de São João, deu-lhe o poder de fazer o julgamento, isto é, o Pai deu ao Filho, porque é o Filho do homem, embora haja para isto outra razão. 3. É também conveniente que vejam ao juiz os que devem ser julgados. Mas Deus, que definiu a autoridade judicial ser visto em sua natureza, é um prêmio que é dado pelo juiz. Convinha, portanto, que Deus, enquanto juiz, fosse visto por aqueles que deveriam ser julgados, quer bons, quer maus, mas na natureza assumida, até porque, se os maus vissem a Deus em sua natureza divina, estariam recebendo um prêmio para o qual não fizeram jus. 4. Foi também conveniente que o prêmio da exaltação correspondesse à humilhação de Cristo, que tanto quis ser humilhado a ponto de ser julgado injustamente por um juiz humano. Para expressar essa humilhação de modo significativo, confessamos no símbolo que padeceu sob Pôncio Pilatos. Esse prêmio da exaltação era-lhe devido para que ele fosse constituído por Deus segundo a sua natureza humana, juiz de todos os homens, os vivos e os mortos, conforme se lê. A tua causa foi julgada como a de um ímpio. Receberás a justiça que mereces. E porque tal poder judicial pertence à exaltação de Cristo, como também à glória da ressurreição, Cristo aparecerá no juízo não em forma humilde, pertencente ao estado de merecimento, mas em forma gloriosa, pertencente ao estado de recompensa. Lê-se a respeito disso no Evangelho: verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e majestade. 5. A visão da sua claridade será para os eleitos que o amaram motivo de alegria, aos quais foi prometido que verão o Rei no seu esplendor. Para os ímpios será motivo de confusão e tristeza, porque a glória e o poder do juiz leva aos temerosos da condenação a tristeza e o medo, conforme se lê. Vejam e sejam confundidos os que desgostam o povo, e o fogo devore os teus inimigos. 6. Embora Cristo apresente-se em forma gloriosa, aparecerão contudo nele os sinais da paixão, não como defeitos, mas com beleza e glória, para que à vista deles os eleitos encham-se de alegria, enquanto se reconhecem como libertados pela paixão de Cristo. E os pecadores entristeçam-se, eles que desprezaram um tão grande benefício. Lê-se por isso no Apocalipse: todos os olhos o verão, até mesmo os que o trespassaram. Todas as tribos da terra lamentar-se-ão por causa dele. 57º parágrafo. Aquele que conhece a hora do juízo deu ao Filho todo o poder judicial. 1. E porque o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, como se lê no Evangelho segundo São João, agora que a vida humana é dirigida pelo justo juízo de Deus, pois conforme disse Abraão, é Deus que julga toda a carne, não se deve duvidar que também esse juízo, segundo o qual os homens são ordenados no mundo, pertença ao poder judicial de Cristo. Referem-se também a Cristo as palavras do Pai encontradas nos Salmos: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Sentou-se com efeito à direita de Deus, segundo a natureza humana.
enquanto de Deus recebeu o poder judicial, que ele desde agora o exerce, antes mesmo de apresentar-se visivelmente, porque todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Razão também porque Cristo imediatamente após a ressurreição disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. 2. Há um outro juízo de Deus, pelo qual é retribuído a cada um, no momento da morte, segundo a alma, de acordo com o merecido. Os justos, dissolvidos pela morte, permanecem com Cristo, conforme desejou São Paulo. Os pecadores, porém, são sepultados no inferno. Não se deve pensar que essa discriminação seja feita sem o juízo de Deus, ou que esse juízo não pertença ao poder judicial de Cristo, principalmente porque ele mesmo disse aos discípulos: se eu for e vos preparar o lugar, voltarei, e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também. Ora, ser tomado não é nada mais além de sermos dissolvidos, para que possamos permanecer com Cristo, porque, enquanto estamos neste corpo, estamos também em peregrinação, longe do Senhor. 3. Mas como a retribuição do homem não consiste somente em bens da alma, mas também em bens do corpo reconstituído pela ressurreição, para ser reassumido pela alma, e porque toda retribuição exige um prévio juízo, convém que haja também um outro juízo pelo qual haverá retribuição para os homens daquilo que fizeram, não só na alma, como no corpo. Esse juízo é também devido a Cristo, para que ele, morto por nós, que ressuscitou na glória e subiu aos céus, faça pela sua virtude também ressurgir em nossos corpos, na humilhação, configurados ao corpo de sua claridade, e para que os transfira para o céu, no qual ele nos precedeu pela ascensão, e assim abriu-nos o caminho, como já o predissera Miqueias. A ressurreição universal de todos os homens far-se-á no fim dos séculos, como dissemos acima. Por isso, esse juízo será o juízo comum e final, e para realizá-los, cremos que Cristo virá uma segunda vez, com glória. 4. Porque está escrito que os juízos do Senhor são abismos imensos, e quão incompreensíveis são os seus juízos, em cada um dos juízos preditos há algo de profundo e incompreensível à razão humana. No primeiro juízo de Deus, no qual a vida presente é ordenada, o tempo do juízo é conhecido dos homens, mas a razão da retribuição é lhes ocultada, principalmente porque muitas vezes neste mundo males atingem os bons e bens recebem os maus. Nos outros dois juízos de Deus, a razão da retribuição será evidente, mas o tempo permanecerá oculto, porque o homem ignora o tempo da sua morte, conforme se lê. Desconhece o homem o seu fim, e o fim deste século ninguém o pode conhecer. Com efeito, não podemos prever algo do futuro, a não ser daquilo que compreendemos as causas. Ora, a causa do fim do mundo é a vontade de Deus, que para nós é desconhecida. Por isso, nenhuma criatura pode antecipadamente conhecer o fim do mundo. Nenhuma criatura pode antecipadamente conhecer o fim do mundo, mas só Deus o pode, conforme se lê. A respeito do dia e da hora, ninguém, nem mesmo os anjos do céu, sabe nada, a não ser unicamente o Pai. 5. Mas como a essa passagem é acrescentada no Evangelho de São Marcos, nem o Filho, isso foi motivo de falsa interpretação, para alguns dizerem ser o Filho menor que o Pai, já que ignorava o que o Pai sabia. Tal erro será evitado se dissermos que o Filho ignora essas coisas segundo a sua natureza humana assumida, não segundo a sua natureza divina, pois nesta tem uma só sabedoria com o Pai, ou, para ser mais claro, é a própria sabedoria concebida no coração do Pai. 6. Não parece, porém, conveniente que o Filho ignorasse, mesmo segundo a natureza humana assumida, o juízo divino, porque a sua alma, conforme o testemunho do evangelista, estava cheia de graça e de verdade.
Também não parece haver motivo para aquela ignorância, porque Cristo recebeu o poder de julgar, devido a ser filho do homem, de modo que não soubesse, segundo a sua natureza humana, o tempo em que devia ele próprio fazer o julgamento. Ora, o Pai não lhe teria dado todo o poder judicial se ele tivesse subtraído desse poder a possibilidade de determinar o tempo da sua vinda para o julgamento. Deve-se, por conseguinte, entender aquela expressão segundo o modo de falar das Escrituras, enquanto nelas se diz que Deus sabe alguma coisa quando a faz conhecida. Por exemplo, foi dito por Deus a Abraão: "Agora conheci que temes o Senhor." Neste texto, não se quer dizer que só agora o começasse Deus a conhecer, porque Deus conhece tudo desde a eternidade. Quer-se dizer que, por aquele ato, Abraão exteriorizou e tornou conhecida a sua devoção. Assim, também foi dito que o filho ignorava o dia do juízo, porque não o fizera conhecido aos discípulos, ao lhes responder: "Não compete a vós conhecer o tempo ou o momento que o Pai pôs em seu poder." O Pai, portanto, não ignora aquele momento, porque pelo menos deu ao Filho conhecimento dele pela geração eterna. Outros há que se apressam a interpretar mais brevemente aquele texto, dizendo que ele refere-se ao filho adotivo. 7. O motivo que levou a Deus conservar oculto o tempo do juízo futuro é para que os homens permanecessem solícitos na vigilância, de modo a não serem encontrados naquele tempo desprevenidos. Pelo mesmo motivo quis também Deus que o dia da própria morte fosse desconhecido de cada um de nós. Cada um comparecerá no juízo, tal qual saiu do mundo no momento da morte. Por isso o Senhor disse: "Vigiai, porque não sabeis em que hora virá o vosso Senhor." 58º parágrafo. Se todos serão julgados ou não. 1. Do que se disse anteriormente, evidencia-se que Cristo tem poder judicial sobre os vivos e sobre os mortos. Ele exerce esse poder sobre os que vivem no presente século e sobre os que dele já se foram pela morte. No juízo final, julgará simultaneamente os vivos e os mortos, quer se entenda por vivos os justos que vivem na graça, quer se entenda por vivos os que forem encontrados com vida na chegada do Senhor, e por mortos os que morreram antes dela. Não se deve, porém, entender isso como se alguns fossem julgados vivos porque nunca morrerão, como já se pensou. Claramente, o apóstolo escreve na primeira carta aos Coríntios: "Todos ressurgiremos." Mas outra redação deste texto é a seguinte: "Todos dormiremos", isto é, morreremos. Há ainda uma terceira redação: "Nem todos dormiremos." Conforme escreve São Jerônimo em sua carta a Minésio, na qual trata da ressurreição da carne, esta última redação enfraquece a sentença predita, porque tendo antes o apóstolo escrito: como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo, a redação "nem todos dormiremos" não pode referir-se à morte corpórea que passou para todos pelo pecado do primeiro pai, como é dito na carta aos Romanos. Ela deve ser ensinada como se referindo ao sono do pecado, do qual trata a carta aos Efésios: "Levanta-te, ó tu que dormes, ressurge dos mortos, e Cristo te iluminará." Por conseguinte, devem os que forem encontrados vivos no advento do Senhor serem distinguidos dos anteriormente mortos, não porque jamais morrerão, mas porque no próprio rapto em que forem arrebatados aos ares diante de Cristo, como diz Santo Agostinho, eles morrerão e imediatamente ressurgirão. 2. Deve-se também considerar concorrerem para o juízo 3 condições. Primeira, que haja alguém a ser apresentado ao juiz. Segunda, que seja discutido o que deve merecer. Terceira, que receba a sentença. 3. Quanto à primeira condição, sabemos que todos os homens, bons ou maus, desde o primeiro ao último, serão submetidos ao juízo final de Cristo, porque se lê: "Todos nós devemos estar presentes diante do tribunal do Senhor." A glosa a esse texto afirma não serem excluídos dessa exigência universal nem as crianças, quer batizadas, quer as que morreram sem batismo. 4. Quanto à segunda condição, a que se refere à discussão do que devem merecer os convocados para o juízo,
nem todos os bons e maus serão julgados, porque não há necessidade de se discutir em juízo, senão quando há ponderação sobre os atos bons e os atos maus. Quando não há tal ponderação de bem e mal, ou vice-versa, não há lugar para discussão. 5. Há com efeito alguns dos bons que totalmente desprezaram os bens temporais e se entregaram só a Deus e às coisas de Deus. Porque o pecado se comete quando se despreza o bem insubstituível para se aderir a bens substituíveis. Nenhuma confusão se encontra de bem com o mal nestes. Não que vivam sem pecado, pois a respeito deles se lê que, se dissermos que não temos pecado, seduzimos a nós mesmos. Se dissermos não termos pecado, seduzimos a nós mesmos. Mas porque há neles alguns pecados leves, os quais são de certo modo destruídos pelo fervor da caridade, de modo a serem considerados como inexistentes. Por isso, eles não serão julgados com a discussão do que devem merecer. Os que, porém, tiverem uma vida terrena cuidando das coisas seculares, não as usando contra Deus, mas a elas aderindo além do devido, eles têm algo de mal misturado com o bem da fé e da caridade, em tal proporção que não apareça o que nesses prevalece. Esses serão julgados também do que merecem conforme a discussão havida no juízo. 6. Deve-se igualmente notar, com relação aos maus, que o princípio da aproximação de Deus é a fé, conforme se lê. Ao que se aproxima de Deus é necessário que creia. Quem, portanto, não tem fé, nada de bom encontra-se nele, não havendo, portanto, dúvida quanto à sua condenação devido à firmeza no mal, e por isso será condenado, sem discussão do que deve merecer. Quem, porém, tem a fé, mas não tem a caridade, possui algo por meio do que se una a Deus. É necessária, portanto, a discussão do que mereceu, para que claramente apareça o que lhe prevaleceu em Cristo, se o bem, se o mal. Por conseguinte, este será condenado após a discussão do seu merecimento, como acontece com o rei da terra que condena o cidadão culpado ouvindo. Mas o tendo ouvido, logo pune o inimigo. 7. Quanto à terceira condição, a saber, o pronunciamento da sentença, todos serão julgados, porque todos, conforme a sentença dada, serão levados ou para a glorificação ou para a fruição, como se lê a respeito em São Paulo, para que cada um receba o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tivesse feito enquanto estava no corpo. 59º parágrafo. Haverá exame no juízo, não porque se ignore o modo e o lugar. 1. Não se pense que a discussão seja necessária no juízo para que o juiz seja informado, como acontece no juízo humano. Não será necessária, porque tudo estará nu e descoberto a seus olhos. Mas a supracitada discussão será necessária para que a cada um seja evidenciado a respeito de si e dos outros o merecimento da glória ou de castigo, e assim alegrem-se os bons de a justiça divina ser aplicada a todos, e os maus irritem-se contra si mesmos. 2. Nem se deve pensar que essa discussão dos merecimentos seja realizada só por palavras, porque se o fosse, o tempo despendido para a citação dos pensamentos, das palavras e das boas ou más ações seria imenso. Donde se ter enganado Lactâncio, quando afirmou ser a duração do juízo de 1000 anos, até porque nem tal período de tempo parece ser suficiente, pois para se realizar plenamente o juízo de um só homem, pela maneira citada, seriam necessários muitos dias. 3. E acontecerá que, devido ao auxílio divino, imediatamente venham à mente de cada um todas as obras boas e más que praticaram, conforme as quais cada um receberá o prêmio ou fruição, e não apenas as obras próprias ser-lhe-ão desvendadas, mas também as alheias. Quando as boas ações forem vistas exceder as más, de modo que estas se mostrem sem importância ou vice-versa, parece não ser necessária a comparação entre as obras boas e as más, como aliás faz-se entre os homens,
e por isso os prêmios e os castigos são distribuídos sem discussão. 4. Naquele juízo, todos estarão diante de Cristo, mas diferentemente. Os bons e os maus aí estarão de maneiras diversas, não só porque os diferenciarão a causa dos méritos, mas também os lugares em que ficarão separados. Os maus, que devido ao amor às coisas terrenas separaram-se de Cristo, permanecerão na terra. Os bons, que se uniram a Cristo, elevados nos ares, voarão para Cristo, para que a Ele se conformem, a Ele assemelhando-se não só no esplendor da glória, mas também a Ele consorciados, conforme se lê: onde quer que esteja o corpo, aí as águias reunir-se-ão. O que quer significar reunir-se aos santos, porque neste texto a palavra águia significa santo. No texto hebraico do Evangelho de São Mateus, conforme escreve São Jerônimo, em lugar do termo corpo, encontra-se o termo joatam, que significa cadáver. Isso é muito significativo, porque lembra a paixão de Cristo, paixão que lhe mereceu receber poder judicial, e que os homens, com ela identificados, assume-os para participarem de sua glória. Conforme se lê: se com ele sofremos, com ele seremos também glorificados. 5. Daí também crer-se que Cristo descerá para o juízo no próprio local da sua paixão, conforme se lê no profeta Joel: reunirei todos os povos, levá-los-ei ao vale de Josafá, e aí com eles estarei em juízo. Vale este que está abaixo do Monte das Oliveiras, onde se deu a ascensão de Cristo. Este também é o motivo por que, quando o Senhor vier para o juízo, aparecerá o sinal da cruz, bem como outros sinais da paixão, conforme se lê: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Isso para que os ímpios sofram ao ver a quem crucificaram, chorem de dor e como que também se crucifiquem. E para que os remidos pela cruz alegrem-se ao verem a glória do Senhor. 6. E como foi dito que Cristo sentar-se-á à direita de Deus, segundo a natureza humana, enquanto é elevado ao mais sublime Deus do céu, também se diz que os justos no juízo sentar-se-ão à sua direita, como que ocupando junto a ele o lugar mais honroso. 60º parágrafo. Os santos também julgarão. 1. Naquele juízo, não somente Cristo julgará, mas também os outros julgarão. Desses haverá os que julgarão somente por comparação, os bons ao menos bons, e os maus aos piores. Lê-se a respeito disso: os habitantes de Nínive surgirão com esta geração no dia do juízo e a condenarão. Haverá também os que julgarão só aprovando a sentença, e deste modo todos os justos serão juízes, conforme se lê: os santos julgarão as nações. Haverá por fim os que julgarão com poder quase judicial, conforme se lê: nas suas mãos estarão espadas de 2 gumes. Este último poder judicial Cristo prometeu-os aos apóstolos, quando disse: vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem sentar-se no trono de sua majestade, sentar-vos-eis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 2. Não se deve, porém, pensar que somente os judeus que pertenceram às 12 tribos de Israel serão julgados pelos apóstolos, porque essa expressão 12 tribos de Israel significa todos os fiéis que foram chamados para a fé dos patriarcas, até porque os infiéis não serão julgados, pois já estão julgados. 3. Igualmente não se deve pensar que somente 12 apóstolos que estiveram com Cristo julgarão, pois Judas não julgará. E Paulo, que mais entre todos trabalhou no apostolado, não ficará privado do poder judicial, até mesmo porque ele escreveu: não sabeis que julgaremos os anjos? Tal dignidade judicial pertence a todos os que, tendo abandonado tudo, seguiram a Cristo. Ela foi prometida quando Pedro perguntou a Cristo: e a nós que tudo abandonamos, que nos caberá? 4.
Com relação a esses que tudo abandonaram, lê-se também no livro de Jó, considerar o poder de julgar aos pobres. Essa concessão, com efeito, é razoável, porque, como foi dito, no exame do juízo serão considerados os atos dos homens que usaram bem ou mal das coisas terrenas. Ora, para que o juízo seja reto, requer-se que o espírito do juiz esteja desapegado daquelas coisas sobre as quais verterá o julgamento. Razão porque os que têm o espírito desligado totalmente das coisas terrenas merecem receber o poder judicial. O fato de terem pregado os preceitos divinos é também motivo de concessão dessa dignidade judicial. Por isso, o texto do Evangelho de São Mateus, que fala da vinda de Cristo para o juízo, interpreta o Santo Agostinho no seu livro De Penitência, dizendo que o termo anjos significa apóstolos. 5. Convém certamente que aqueles que ensinaram os preceitos da vida examinem os atos dos homens referentes à observância dos preceitos divinos. Eles julgarão com efeito enquanto cooperarão para que a cada um se torne clara a causa da salvação ou da condenação próprias e alheias, pelo modo que se diz dos anjos superiores iluminarem aos inferiores e também aos homens. Esse poder judicial confessamos que pertence a Cristo, quando recitamos no símbolo dos apóstolos, donde virá julgar os vivos e os mortos. 61º parágrafo. Como os artigos do símbolo estão discriminados de acordo com o que foi aqui exposto. 1. Após a consideração daquilo que pertence à verdade da fé cristã, deve-se saber que tudo o que até aqui foi dito pode ser reduzido a alguns artigos, para uns a 12, para outros a 14. Como a fé se refere às coisas que são incompreensíveis para a razão, quando algo novo e incompreensível apresenta-se a esta, deve-se também formular um novo artigo. Vejamos agora como se dividem os artigos. 2. Um artigo refere-se à unidade de Deus. Embora a razão prove que há um só Deus, contudo, pertence à fé, como tal, afirmar que ele dirige imediatamente todas as coisas e que deve cada um prestar-lhe culto. Seguem-se 3 artigos referentes às 3 pessoas. Em seguida, vêm outros 3 artigos que se referem aos 3 efeitos da ação divina, a saber, a criação, que pertence à natureza, a justificação, que pertence à graça, a remuneração, que pertence à glória. Assim, com relação à divindade, são formulados 7 artigos. Referentes à humanidade de Cristo, são os 7 outros artigos. O primeiro sobre a encarnação e a concepção. O segundo sobre o nascimento, que apresenta certa dificuldade devido à saída de Cristo do útero fechado da Virgem. O terceiro sobre a morte, a paixão e o sepultamento. O quarto sobre a descida aos infernos. O quinto sobre a ressurreição. O sexto, sobre a ascensão. O sétimo, sobre a vinda para o juízo. Perfazem-se assim ao todo 14 artigos. 3. Outros, porém, têm muita razão, reúnem em um só artigo as verdades da fé referentes às 3 pessoas, porque não se pode crer no Pai sem crer no Filho e no amor que a ambos reúne, que é o Espírito Santo. Separam eles também o artigo referente à ressurreição do que se refere à remuneração. E assim, 2 artigos referem-se a Deus, um à unidade, outro à trindade, e 4 referentes aos efeitos de Deus. Primeiro, a criação, segundo, a justificação, terceiro, a ressurreição universal e o quarto, a remuneração. Quanto à fé na humanidade de Cristo, igualmente reúnem em um só artigo a concepção e o nascimento, bem como a paixão e a morte. Assim, conforme essa computação, perfazem-se ao todo 12 artigos. O que até aqui foi tratado sobre a fé é suficiente.